Continuando nossa sequência de aulas, começaremos a aula 6 falando de estados dos arquivos. Antes, eu mostrei duas formas de criar um repositório local web, né? E fiz um exemplo em ambos da criação de um arquivo até a gente verificar ele no repositório web. Todo esse processo envolve alguns estados que os arquivos do projeto estão. E em todos os seus desenvolvimentos pessoais, seus arquivos estarão sempre em algum desses estados. Então, entender estado dos arquivos facilita na compreensão desse fluxo de arquivos com o Git. Irei trazer novamente o exemplo da última aula, reforçando a ideia desse fluxo de arquivos com o Git. Mas acho que por se tratar novamente do mesmo exemplo, só que dando uma outra perspectiva, não entrarei necessariamente na parte prática de fazer todo o processo. Vamos ficar só na teoria mesmo, na apresentação. Então, lembrando do projeto Underline Aula Underline Sim, que foi criado na última aula e que tinha três códigos referentes a uma calculadora em Java, é um ótimo exemplo para ser dado aqui. Só continuando. Lembram quando demos o comando git init para inicializar um repositório vazio e depois adicionamos três arquivos Java referentes a um código de uma calculadora de quatro operações? Bem simples, só quatro operações. Esse adicionar que fizemos dos arquivos, ou, entre aspas, modificar arquivos, tanto faz, com o git add, é a passagem do seu arquivo atual para o estado que chamamos de staged, que é como se o Git confirmasse a existência daquele arquivo e incluísse ele no seu projeto. Nesse momento, se dermos um git status, vai aparecer um arquivo com o nome na cor verde, né, após dar um git add, indicando que o estado dele agora está no stage. Após isso, você quer criar um commit, né, para oficializar a sua alteração do projeto. E quando é feito isso, o arquivo passa do estado staged para o committed. Tanto que se der um git status novamente, depois de commitar, não vai aparecer nenhuma modificação alguma no projeto, já que os arquivos já estão salvos, né? Já foi feito um checkpoint que comentei nas primeiras aulas. Esse estado committed é de maneira local e apenas local. Tanto que, de acordo com o fluxo Git, depois que você faz o commit, você precisa dar um git push para enviar ao seu repositório, né? Ao seu repositório web em que outros terão acesso. Por fim, só complementando, disponibilizar o seu desenvolvimento repositório web por meio de comando git push faz com que seus arquivos então saia do estado atual committed e vão para o repositório web de fato. Todos esses passos que comentei estão indicados nas flechas vermelhas da imagem, mas tem o processo inverso, né, desses estados dos arquivos, que é entrar em uma branch, vamos dizer assim, a development, do repositório web com acesso local por meio do status git checkout. Então, por exemplo, git checkout development. E fazendo isso, o estado dos arquivos daquela determinada branch é automaticamente copiada no lugar dos arquivos da sua branch e você tem acesso a elas localmente. Esse processo é indicado pela flecha verde acima. Se você entender todo esse projeto, todo esse processo do fluxo do Git, dos estados, então você já pegou 80% no módulo 2 só nesse slide aqui. O restante são os comandos que facilitam sua vida e mais detalhes do uso deles. Se você reproduziu no seu computador a inicialização do repositório de forma local e pelo Git pull, então você viu duas vezes esse processo sendo feito é, forçadamente. Né? Então, só reforçando, o estado local, o estado staged, o estado committed e o estado que está no repositório web. São quatro possibilidades que seus arquivos podem estar no Git. E basicamente, só para oficializar o que já vimos nas aulas de inicialização de repositório, o desenvolvimento básico de um projeto com Git então envolve alterar a branch atual para outra, ou uma nova branch sua, para poder trabalhar nos arquivos, né? Adicionar os arquivos modificados, oficializar as modificações, de forma literal, tudo isso que eu estou falando, tá? E enviar para o repositório web. E a nível de comandos, cada linha anterior, né, traduzindo isso que queremos para o Git, então envolve git checkout, usado para trocar de branch, criar nova branch. Git add, usado para adicionar
os arquivos no estado staged. Git commit para adicionar os arquivos no estado committed, ou seja, o checkpoint, né, que dizemos tanto. E o git push para enviar para o seu repositório. As flags que podem ser usadas nesse comando comentarei em outra aula. Então, para testar isso, né, só reforçando novamente, utilizando aquela última aula, vamos nos basear no projeto passado, só alterando o nome dele aqui na apresentação para projeto aula 06. Para isso, basta fazer o mesmo processo de antes, criando um repositório local, inicializando com o git init e vinculando ele com sua conta GitLab. Só para ter certeza, use o git status para verificar se os arquivos já estão dentro e se estão em vermelho. Caso a imagem seja parecida com essa do slide, sem problema, está correto. E vamos abrir os arquivos, né, os códigos, e ir comentando eles, ou seja, adicionando modificações, né, dos arquivos que fazem parte do nosso projeto. Faremos isso tanto para a parte da calculadora.java, quanto para teste.java, quanto para imprimir.java. Você pode fazer isso, né? Só pegar aquele projeto nosso anterior, é só alterar, é só colocar comentário. Só serve isso nessa aula aqui. Lembrando que vamos só comentar, né? Porque o foco não é a programação em si, só mostrando como usar o Git para versionar seu projeto ou modificar seus arquivos. Então vamos dizer que você já tem adicionado os 3 arquivos, né? Já estava eles no repositório. Você pegou o estado atual do repositório. Então, atualmente você tem esses 3 arquivos no seu computador. Se você der um git status apenas com esses 3 arquivos, ele vai falar que nenhuma modificação foi feita, nada a ser comitado. Então você adiciona esses arquivos para você forçar uma modificação de maneira que quando você der um git status, esses 3 arquivos vão ficar vermelhos novamente, certo? E isso induz a entender que ele vai estar no modo staged, depois você dá um commit, ele vai estar no modo committed, e depois você envia para o repositório para o estado final da arte, né? Então, só continuando, depois de adicionar os comentários, basta dar um git status, né, e verificar que estão em vermelhos ainda. Não foram adicionados ainda. E nesse ponto vale uma curiosidade, que se você der um git diff, que é uma string que daremos aqui, irá aparecer exatamente as linhas nos arquivos modificados. E esse comando aqui é bem útil para dar um check antes de dar um commit. Darei mais detalhes em outra aula também. Basta darmos agora um git add duplo traço all para adicionar todas as modificações e perceba que depois de um git status tudo fica verde, né, como eu falei, indicando que eles estão no estado staged. Depois, basta dar um git commit, -m e comentar a razão do commit. Lembrando que tem que ser uma mensagem sucinta e bem clara do que aconteceu. E por fim, enviar para o repositório web por meio do git push, que é o estado final dos seus arquivos. É um processo simples e praticamente só precisa disso para começar a trabalhar em um projeto com Git. E no GitLab, dentro da conta, basta entrar no projeto e verificar as modificações feitas. Perceba que em last commit está escrito código comentado, que foi exatamente a mensagem que nessa apresentação sugerimos dar quando demos o git commit com a flag -m que eu tinha apresentado. Quando estávamos falando da criação de repositório, eu já fiz um teste que envolveu todos esses passos e nesses 3 exemplos usei os mesmos comandos com as mesmas finalidades. Tudo para solidificar o aprendizado, que esse processo é o básico do desenvolvimento com Git. Então, lembrar disso e lembrar dos estados dos arquivos já é meio caminho andado. Espero que tenham entendido um pouco dessa ideia de estado dos arquivos, que é a base para entender os comandos básicos que utilizamos no nosso dia de desenvolvimento para um desenvolvimento bem básico utilizando o Git. E espero vocês na próxima aula.